Olá, pessoal. Vamos então para o nosso segundo PowerPoint da segunda semana da disciplina de Fundamentos da Administração. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre teoria comportamental. A teoria comportamental é bem interessante porque ela finalmente traz a ênfase nas pessoas, né? E ela mostra o quanto o ser humano pode fazer a diferença numa empresa. Vocês podem ter duas escolas construídas uma na frente da outra, na mesma rua, atendendo a mesma comunidade, as duas com as mesmas cadeiras, mesmas mesas, mesmos quadros, mesmo internet, mesmos computadores, e uma não vai ser igual à outra, porque o que vai fazer a diferença de uma para a outra é o ser humano que está lá dentro. E se tem um gestor adequado, então vai fazer chover. Então, a primeira teoria comportamental que eu trago para vocês é uma famosa do Maslow. Maslow, para quem não sabe, era um professor e ele queria entender por que os alunos não pareciam motivados a estudar. Pessoal, isso na década de 50, o aluno não era motivado a estudar. Que bom que isso não acontece mais na nossa época, né? Pois é, mas só que não. E ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da hierarquia das necessidades, e aí vem o primeiro grande problema nessa nossa teoria aqui, nos livros brasileiros. Não existe pirâmide. Maslow não tem nenhuma figura de espécie alguma, nem no artigo original, nem no livro que veio na década seguinte. Se alguém desejar, eu tenho, está em inglês, tá? Mas dá para folhear lá, nem o artigo, nem o livro, que tem 600 páginas, tem qualquer figura. Tá, Sérgio, e aí com esse negócio de figura, de pirâmide que a gente vê por aí? Vou dizer o que eu acho, ok? Alguém leu a teoria da hierarquia das necessidades lá, muitos anos atrás, e percebeu que, para que pelo menos entendeu dessa forma, a pessoa só leu o resumo do artigo. No resumo do artigo dá a entender isso. Quando a pessoa vai para dentro do artigo, ela percebe que ele diz que aquilo está errado. Então, aquele que não leu o artigo completo comete esse erro. Que para ter uma base boa, primeiro, nesse caso seria fisiológica, a necessidade. Na sequência, depois que eu tenho uma parte fisiológica boa, eu posso começar a criar a segurança. Essas duas bem fortes eu posso criar as sociais, e depois me preocupar com a estima e depois a autorrealização. Tá? Na verdade, a teoria da hierarquia das necessidades diz que em algum momento uma dessas necessidades se sobressai às demais. Vamos supor que vocês tenham um ganho na Mega Sena da virada. E tenham lá, seja um daqueles 3 sortudos que com um cartãozinho de 5 pila ganhou 79 milhões e 600 mil. Eu sei a grana, né? Eu penso que eu não chulei também, mas não consegui. E aí, vocês estão ricos, tá a família toda com saúde, vocês cuidaram de todo mundo, tá todo mundo feliz. E aí vocês saem para comemorar, e nesse meio tempo, algum ladrão vai colocar a arma na cabeça de um filho teu, ou tua. Vocês vão estar na autorrealização ou vocês vão voltar lá para a segurança ou para a fisiológica? Entende? Então, de acordo com o momento que a gente está na vida, essas necessidades vão superar as demais. É isso que essa teoria quer dizer. E a gente, enquanto gestor, precisa criar as condições para que as pessoas cheguem na autorrealização. Para isso, eu tenho que respeitar o horário das pessoas de descanso. Eu não posso fazê-las darem aula manhã, tarde e noite, porque elas vão ficar enlouquecidas, nem a legislação não permite. Eu não posso inventar fofoca que no ano que vem vai ter mudança aqui na escola e não dizer que mudanças são. Eu não posso ficar ameaçando as pessoas de mandá-la para outra escola que é mais longe da casa deles. Eu tenho que ter uma estabilidade no meu emprego para que eu possa trabalhar adequadamente. Eu não posso ter um grupo de colegas que mudam de assunto toda vez que eu chego na sala. Eu tenho que ter alguém que me acolha, eu tenho que me sentir querido pelos meus alunos, pelos meus colegas. Eu tenho que perceber que aquilo que eu estou gerando está fazendo diferença na vida das pessoas, seria a estima, né? Eu tenho que saber que aquilo que eu gera impacto positivo. E, sobretudo, eu enxergo no meu trabalho algo criativo, desafiador, que me dá a possibilidade de crescer. Eu sinto que eu tenho autonomia. Criar essas condições não é fácil, não é da noite para o dia.
É preciso ter maturidade de todos os envolvidos, mas é possível ter. Eu já vivi numa organização dessa. Por que eu já vivi e não vivo mais? Porque quando a gente tem uma equipe muito boa e as pessoas se estimulam e se puxam umas às outras, todo mundo acaba sendo promovido e cada um vai comandar um setor diferente em algum lugar. A gente fica feliz uns pelos outros, só fica triste pela equipe que se dissolveu, tá? Mas isso acontece, graças a Deus acontece. Outra teoria importante é do Herzberg. O Herzberg trouxe a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais. Os fatores higiênicos são aqueles que, se eu investir, não necessariamente e não irão criar eficiência. Eles não vão aumentar a produtividade porque eu criei, implantei alguma coisa. Em compensação, se eu tirar aquilo que eu coloquei, eu vou gerar perda de eficiência. E eu vou usar o nome higiênico com fato real, ok? Num dos hospitais que eu gerenciei, eu recebi muita reclamação assim que eu assumi de que o papel higiênico que havia no banheiro dos funcionários era muito ruim, era uma lixa. E aí eu pedi autorização para procurar outros papéis, né, que pudessem gerar maior felicidade sem aumentar demais o custo e consegui um papel higiênico de melhor qualidade desde que eu comprasse só daquele fornecedor. E aí substituí. Aí, coisa de um ano depois, houve uma crise na saúde brasileira, nosso hospital atendia a SUS, e o meu diretor pediu para eu reduzir custo, e uma das coisas que ele queria é que eu voltasse a usar o papel antigo. E eu não fiz isso, sabe por quê? Porque aquela felicidade que eu causei nas pessoas não aumentou a produtividade. Mas se eu voltasse com o papel antigo, só de vingança eles iriam diminuir a produtividade. E nós íamos ter perda de receita, porque as pessoas estariam menos comprometidas. Então, o que eu fiz? Eu pedi autorização para procurar novos pedidos, eu parei o que estava fazendo, novos fornecedores, testei 5 papéis diferentes, já naquela época já havia aqueles papéis de rolo grande, e fui testar quais eram os que me davam maior eficiência, ou seja, quando eu puxava ele não se rasgava, quando eu puxava ele saía sempre do mesmo tamanho, e aí fiz alguns acordos e acabei inclusive com o interfolhado e assumi o rolo também para limpar as mãos. Bom, com isso eu tive redução de custo e tive a continuidade na satisfação, mas não aumentei a produtividade, tá? O fator motivacional é quando eu consigo inserir alguma coisa no meu processo e que você gera felicidade nas pessoas e essas pessoas acabam produzindo mais. Os fatores motivacionais são aqueles que eu invisto e tenho benefícios na produção. Um plano de carreira, por exemplo, é um fator motivacional importante. Um plano de saúde é um fator motivacional importante. O planejamento de folgas e férias é fator motivacional se eu entender que eu tenho que tentar atender o maior número possível de pedidos. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Numa escola, então, é muito complicado. Mas vamos lá, que a gente faça um projeto para adquirir dinheiro para montar um Lab Maker. Isso é um fator motivacional. Então, eu tenho que tomar cuidado para não colocar recursos em algo que não vai gerar aumento de produtividade. Porque se eu colocar dinheiro em alguma coisa que depois eu vou ter que tirar, eu vou gerar um fator higiênico, e se eu tiver que tirar porque tive mudança na minha matriz orçamentária, eu vou gerar infelicidade. O Douglas MacGregor é outro autor mal compreendido na literatura brasileira. Ele fala que as pessoas ou são X ou são Y. X é aquele sujeito preguiçoso, que não quer nada com nada, que precisa ser mandado para executar. E o Y é aquele que é proativo, que não espera, ele vai e faz acontecer. Ele, em momento nenhum, disse que a gente é só X ou só Y. A gente tem dias que, mesmo a gente sendo Y, muitas vezes, às vezes a gente acorda como X. É normal, tá? Nós somos humanos. O que ele diz é o seguinte: as empresas têm que criar condições para que os funcionários se tornem Y. O que significa isso? Dar autonomia, ouvir essas pessoas, elas entenderem que quando elas dão dicas, e aquelas dicas ou sugestões são aceitas, elas são aplicadas e são reconhecidas por isso, e se por acaso elas derem alguma sugestão e não puder ser aceita, elas vão entender por que ela não está sendo aceita, ou pelo menos não naquele momento não está sendo aplicada. As pessoas têm que ser respeitadas, pessoal, aí vocês vão ter um monte de Y e pouquíssimo X. Como resumão dessa teoria comportamental, é o seguinte: o ser humano não está só atrás do ganho econômico, ele tem que ter felicidade e prazer naquilo que faz. Ele tem que entender, o gestor tem que entender que essa pessoa precisa estar satisfeita e realizada socialmente. E isso depende muito do que a gente vai fazer no dia a dia, na forma de tratar as pessoas e dar até um bom dia.
O homem reage de maneira absolutamente imprevista diante de diferentes formas de liderança. Alguns precisam de mais carinho, mais colo, outros menos. E a gente tem que saber medir isso. Essa teoria que eu trago para vocês é a teoria da expectativa ou da expectância. Não é da teoria comportamental, mas ela é uma consequência da teoria comportamental e é importante que vocês saibam, porque nós temos coleguinhas por aí que são muito baseados nela. O autor principal é o Victor Vroom, parece motor de carro mesmo, Vroom, e ele diz o seguinte: muitas vezes um grupo de pessoas está envolvido em executar uma determinada meta e, no final das contas, um ou mais membros daquele grupo estão preocupados com o ganho individual que ele ou ela vai ter. Eles não estão preocupados com o ganho coletivo. Cuidado, esse tipo de gente contamina a relação dos demais, tá? Esse tipo de gente a gente tem que chamar para conversar. O ganho é bom quando é coletivo, não quando ele é individual. Então, cuidado com essa teoria. As pessoas muitas vezes estão muito mais preocupadas com o seu próprio umbigo do que com o ganho de todos, certo? Vocês já devem ter conhecido alguém assim, né? Então, muito obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser.